Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao Mercedes Classe B 180, ano modelo 2010 na versão Comfort, que vocês já conhecem aqui no canal, pela sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. Já tinha algumas semanas que esse carro não aparecia aqui no canal, mas agora eu prometo a vocês, ele vai aparecer por um bom tempo, pois há bastante conteúdo já gravado e decorrido sobre ele nos últimos dias. Mas qual é o tema do vídeo de hoje? Hoje nós falaremos sobre a correia Poli-V, a correia de acessórios, a correia trapezoidal, como alguns também chamam, né? Relacionada a esse veículo. No entanto, essa matéria de hoje, ela não vale apenas e tão somente para esse veículo aqui, o Classe B, tá? Ele vale para o Classe A nacional, o Classe A entre 99 e 2005, tá? O A160 e o A190. Essa matéria também vale para o Classe A importado no ano de 2006, que nós temos poucas unidades no Brasil, o A170 e o A200, o W169, esse que vocês estão vendo a imagem aí, e também para o Classe B de 2006 a 2011, B170, B180 e B200. Lembrando que o conceito de manutenção é igual, mas as peças são diferentes, então atenção! Se atenha bem às informações que eu estou passando para cada veículo, para que vocês não se confundam ali num conceito ou outro, numa informação ou outra, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho, abrindo o capô ali do Classe B, sobre esse tema, então vem comigo. Bom pessoal, Classe B aqui, de capô aberto, motor Mercedes-Benz M266, que eu já comentei com vocês aqui sobre ele em outras oportunidades. E aí, para a gente poder explicar um pouquinho sobre essa, inclusive a função aqui da correia, né, nós temos um ponto aí a ser frisado, tá bom? Tanto o motor M166 do Classe A nacional, como o M266 do Classe A importado e desse carro, a parte de distribuição entre virabrequim e comando de válvulas se dá por corrente de comando. Então esse carro não tem correia dentada, por exemplo, a transmissão dele se dá por corrente. No entanto, o motor tem outros periféricos que são movidos pela rotação do virabrequim, que são tocados por uma correia Poli-V, né? A correia de acessórios, a correia trapezoidal. Então nos dois veículos como é que funciona? O motor trabalha deitado, como vocês podem notar, né? Ele trabalha nesse ângulo, boa parte dele fica embaixo do carro, já falei em outras oportunidades sobre isso também. E a correia fica lá embaixo, vocês estão vendo ali onde eu aponto com o dedo na polia da bomba d'água. O que essa correia toca, tá? Só para que vocês tenham ali uma noção melhor, tá bom? Essa correia, ela gira o compressor do ar-condicionado quando o veículo o possui, já vou falar sobre isso. Ela gira o alternador, tá? E ela gira a bomba d'água. O Classe A tem direção com assistência eletrohidráulica, ou seja, a direção trabalha com óleo, mas é uma bomba elétrica que faz ali a atuação, a pressurização do óleo. O Classe B e o Classe A importado tem direção elétrica, então não existe bomba de direção nesses veículos. Então a correia, ela vai tocar a bomba d'água, o alternador e o compressor do ar. Essa correia, né, chamada de Poli-V trapezoidal, ela tem também uma outra característica que é importante a gente frisar. Ela é uma correia tensionada, ela não é uma correia esticada. Em outros vídeos já expliquei a diferença entre correia tensionada e correia esticada, tá? E o tensor dela é fixo, ele não é daqueles tensores como existem em algumas correias dentadas, em veículos com correia dentada, que é aquele tensor automático que ajusta a tensão conforme a correia vai se desgastando, tá? Então é um tensor fixo, tá, que vai aparafusado em um conjunto no bloco do motor, e essa correia também conta com 3 rolamentos de apoio, tá? Rolamentos de encosto da correia, que não do tensionador, para poder manter a correia ali no traçado correto, ok? Então a gente tem que se ater primeiro a esse detalhe, como é o fator da correia Poli-V. Esta correia Poli-V, ela é trocada por baixo do carro, tá certo? E a única intervenção mecânica no procedimento é vestir a correia na polia da bomba d'água. O resto se faz absolutamente tudo por baixo do carro com o veículo no elevador, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui quais são as correias de cada veículo, tá bom? E também qual é a especificação dos rolamentos para cada veículo. Aí a gente volta aqui para os takes de agora, para que a gente possa conversar sobre como é feita a substituição, quais são os cuidados que você deve ter e quando também esse serviço deve ser feito. Então, olha as peças aí. Bom pessoal, vamos lá, vamos comentar aqui agora
sobre a especificação das peças para correia Poly V, Mercedes Classe A e Mercedes Classe B. Então atenção, esses primeiros takes são para você que possui Mercedes Classe A Nacional, A160 e A190 entre 99 e 2005. Classe A Nacional que a gente conhece bastante, um dos melhores carros já produzidos no Brasil, isso aí não resta a menor dúvida. Vamos lá, qual que é a correia Poly V aplicada no Mercedes Classe A? Links inclusive na descrição do vídeo para compra, tá? É a 5PK 1750. Agora tem dois macetes, né, aqui importantes para que a gente fale sobre a Poly V do Classe A. Primeiro, que essa correia é intercambiável com parte da linha Renault, mas ela também é homologada para o Mercedes Classe A. Porém, contudo, entretanto, todavia, é aplicável para o Mercedes Classe A com ar-condicionado. E aí vocês podem me perguntar, mas como assim aplicado para o Classe A com ar-condicionado? O ar-condicionado do Classe A não é de série? Não, tá? Alguns Classe A dos primeiros modelos, dos primeiros anos ali, 99, 2000, havia uma versão sem ar-condicionado, voltada a frotistas, né? Claro que não durou muito tempo, não fazia sentido você ter um carro daquele sem ar, mas existia a versão sem ar-condicionado que usa 5PK 1746, é uma correia um pouquinho mais curta, porque não tem o compressor do ar para tocar. Mas 99,5% dos Classe A no Brasil tem ar-condicionado e utilizam a correia 5PK 1750. Como eu falei anteriormente para vocês, nós temos aqui na correia de ambos os motores, tanto do Classe A como do Classe B, 3 rolamentos de apoio para essa correia, excetuando as polias movidas, que é da bomba d'água, do compressor do ar-condicionado e do alternador, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dos rolamentos de apoio e as suas homologações. Bom, pessoal, vamos lá. Esses aqui são os rolamentos de apoio utilizados no Mercedes Classe A. Eu vou tirar um daqui a pouco da caixa para que vocês possam ver. Link do kit completo de correia e rolamentos na descrição, tá? Nós temos aqui 3 rolamentos, 2 iguais e 1 diferente. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro é o fator da medida, a medida total, certo? A medida, o diâmetro total ali da polia, tá? Então nós temos aqui o Zen 12896, é um fabricante nacional de muita qualidade, tá? Todas as peças que eu estou indicando aqui são homologadas por códigos Mercedes-Benz para os veículos elencados, ok? Nós temos aqui o Zen 12896, que é um rolamento de 76 milímetros de diâmetro, tá? O rolamento maior, e ele é utilizado também na linha GM, na linha Fiat, com motor 1.8, quando a Fiat usava os motores da GM, tá bom? Então, o rolamento de 76 é o rolamento maior, que vai mais acima ali no conjunto, e há 2 rolamentos menores que são próprios para o Classe A, mas que existe fabricação, que são os rolamentos aqui de 70 milímetros. Os 2 rolamentos de apoio são de 70. Eu vou tirar um da caixa para que vocês possam entender melhor. Bom, vejam aqui um rolamento de apoio. Vocês podem ver que ele é liso, né? Logo, ele vai pegar nas costas da correia, ó, nessa parte aqui da correia. E o diâmetro a qual eu me refiro é este aqui, o externo. Então aqui ele tem 70 e o maior tem 76. No Mercedes Classe B, as medidas mudam e a correia mudam. E aí vocês vão conseguir entender melhor a partir do take a seguir. Olha aí. Bom, pessoal, agora falando sobre a questão aí da aplicação da Poly V, da correia Poly V e dos seus periféricos para o Mercedes Classe B. Então essa dica vale para você que tem Classe B W245 entre 2006 e 2011, como eu já falei anteriormente ali no vídeo, tá? E também o Classe A importado, né? O A170 e o A200 no ano de 2006, que é o mesmo motor do Classe B, o M266. A correia Poly V é essa aqui que vocês estão vendo. Aqui eu estou usando a aplicação da Gates, mas existe Contitec, salvo engano existe Daico também. Tá? Existem diversas marcas e vocês sabem que a gente sempre aqui atua com marcas de ponta, né? e atuando ali em relação à questão aí da qualidade efetiva dos itens. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção para esse vídeo é sobre a extensão da correia. Tá? Vocês podem ver que ela tem 1765 milímetros de perímetro. Tá? Logo, é uma correia com uma medida quase não comercial no Brasil. A única aplicação dela no Brasil é o Mercedes Classe B. Tá? Então ela é uma correia um pouco mais longa do que o Classe A, que vocês acompanharam o take ali anterior. Tá? E existem até algumas correias próximas, 1770, que é usada na linha GM e tal. Mas como a gente sabe o perfil do tensionador da correia ali da Mercedes, eu não indicaria a tentativa de outras medidas que não fossem as genuínas. Tá? Então essa aqui é uma Gates 5PK 1765. Então ela tem as guias aqui, né, para passar nas polias, né, e a outra extremidade dela é lisa, onde vão os rolamentos de apoio que eu apresentarei agora. Bom, pessoal, eu estou com 3 rolamentos de apoio aqui
do Mercedes Classe B, tá? Vocês acompanharam ali no Mercedes Classe A a questão da disposição, e lá eu falei, né, no A160 e no A190, que se usam um rolamento de 76 e dois de 70 milímetros. No motor M266 a regra é parecida, porém ela não é igual, tá? Então o que a gente tem? Nós temos o rolamento de 76 milímetros, que é esse aqui, o mesmo do Mercedes Classe A, tá? Que eu já mostrei ali no take anterior para vocês, tá? Então é o mesmo do Mercedes Classe A, que eu falei ali, que era intercambiável inclusive com parte da linha GM. Nós temos um rolamento de 70 milímetros, o mesmo também do Classe A, está até constando na etiqueta aqui A160 e A190, então 76 que é o mesmo do A, 70 que é o mesmo do A, mas o terceiro é diferente. O terceiro é este aqui, tá? Ele tem 65 milímetros, ele é ligeiramente menor que o outro, né? Então, se o Classe A usa 76, 70 e 70, a B usa 76, 70 e 65, que é esse aqui, que é um rolamento de apoio também de algumas correias auxiliares da linha Fiat, motores Fire e motores Evo. Então, vamos aqui pegar os códigos aqui na Zen, né? Como já tinha falado anteriormente ali para vocês, tá? Zen 12896 de ponta cabeça, tá? 76, Zen 12862 70 e Zen 12762 para o de 65, são os rolamentos de apoio utilizados aqui nas costas da correia, ressaltando que o tensor mesmo da correia ele nunca é trocado, apenas os rolamentos de apoio quando você vai fazer uma substituição de correia Poly-V. É um investimento muito barato, perto da mão de obra, então vale muito a pena toda vez que você trocar a correia, ou pelo menos uma troca sim, uma troca não, fazer a substituição dos rolamentos de apoio. Então volta lá para o vídeo da Poly-V. Bom pessoal, agora que vocês já conhecem aí qual é a correia utilizada no Classe A com e sem ar-condicionado e também o conjunto aplicado aí no Classe B, ressaltando links na descrição do vídeo, a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre a troca da correia. A troca da correia do Classe A e do Classe B tem um procedimento igual para você fazer a substituição. Então para isso, né, esse vídeo não é um passo a passo, é de dicas e especificações efetivamente, tá? A gente acaba tendo aqui um ponto interessante, que é o seguinte: existe um vídeo lá de fora do Autodoc, que é uma autopeças muito forte em Portugal, que gravou um vídeo de passo a passo da troca da correia. Eu vou colocar esse vídeo no card aqui em cima agora, para que vocês possam ver. Em suma, o que é feito? Eles levantam o carro no elevador, acessam aqui por baixo do carro com uma ferramenta específica, né? Geralmente, né, a Mercedes ela estabelece uma ferramenta, né, que é longa de tal modo que você não precisa pôr a mão lá dentro para soltar o tensionador. Mas, em se tratando aqui do Brasil, onde essa ferramenta não existe, você vai entrar com a sua chavinha, distensionar a correia e retirá-la. Automaticamente, na mesma posição que você tira uma correia, você coloca outra. Aí agora, atenção, vamos lá, vocês vão ver aí, primeiro, uma imagem da correia destacada nesse motor M266 com a ferramenta comprida que eu falo agora na imagem, tá? Vocês podem observar que a correia em suma ela faz o que? Ela contorna a bomba d'água, encosta nos rolamentos superiores ali da correia, tá? Contorna o compressor do ar-condicionado embaixo e vai dando voltas, não só contornando a polia do alternador, bem como vai também se encostando nos rolamentos de apoio, inclusive, né, ainda naquele traçado de cima, ela faz a voltinha, onde ela sofre a tensão, por sua vez, em virtude ali do tensor, tá? Ai Jordan, mas tá tão confuso isso na minha cabeça, essa correia dá tanta volta, então não seja por isso. Vejam essa imagem agora para você se guiar a montagem do motor, da correia no motor, tá? Vocês podem ver que há um diagrama em cima para a Classe A sem ar-condicionado, correia 5PK1746, e nós temos também a correia 5PK1750 no Classe A na vista ali, no esquema de baixo dessa imagem que eu estou colocando. Jordan, tem o Classe B e agora usa o esquema de baixo, que é o mesmo do Classe A. Olha que legal. Então não tem tanto segredo em relação aí a este ponto do trajeto da correia, tá? Então você vai seguir o passo a passo, por exemplo, daquele outro vídeo e diversos outros que existem na internet, você vai distensionar a correia e vai colocar outra. Os rolamentos, na hora que você desmontar, né, se você for trocar os rolamentos, eles são meramente parafusados ali no bloco. Você vai soltar aqueles rolamentos, o parafuso tem uma guia, você vai soltar e vai comparar com os tamanhos. 76, 70, 70 para o Classe A e 76, 70, 65 para o Classe B e para o Classe A importado também.
Aí vai entrar uma outra situação. Jordan, eu ouvi dizer que para trocar a correia desse carro aqui, eu preciso baixar o motor. É verdade? Não é verdade, tá? Você vai precisar de um elevador, fazer no chão vai ser bastante cruel, mas com o carro no elevador você vai acessar por baixo e tem acesso inclusive à desmontagem dos rolamentos, se você for fazer a troca dos rolamentos. Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração aqui, para você soltar os rolamentos ou até mesmo qualquer outro tipo de polia ali, você vai precisar de chaves combinadas, tá? Soquete com catraca não dá espaço. Ah, Jordan, as minhas ferramentas, uma chave L, sei lá, não dá o comprimento ali. O que eu posso fazer para abrir um pouco do meu espaço se necessário for? Por via de regra não é preciso, mas o que você pode fazer? Eu vou até tentar mostrar aqui para vocês pela caixa de roda, tá? Nessa direção aqui, naturalmente com o carro nessa posição fica mais difícil de ver, eu teria que esterçar a roda, tá? Você pode calçar o motor por baixo, tá? Com um suporte, um macaco, sei lá, de acordo com a posição do carro que você estiver fazendo o serviço. Soltar o suporte traseiro direito do motor, o coxim traseiro direito do motor, onde vai abrir uma janelinha, tá? Com esse suporte a menos e o carro calçado, você consegue até empurrar um pouquinho o conjunto mecânico para a esquerda do carro. A diferença de espaço é muito pequena, então eu acho que é muita mão de obra você tirar o coxim só para isso. Agora, vale muito mais a pena, às vezes, você ter um pouquinho mais de trabalho com tudo no lugar ali, por quê? Com uma chave combinada você consegue soltar tudo e colocar tudo sem nenhum tipo de problema. Muitas vezes os mecânicos, os reparadores, falam ali, por falta realmente da instrução, né? Não vou falar do conhecimento, mas de ter a visão ali, às vezes não trabalham muito com esses motores e acabam achando que você tem que descer o motor, que você tem que baixar um pouco o agregado para ter acesso à correia ou para trocar algum periférico ali, um rolamento ou qualquer coisa. Jordan, quando eu devo fazer a substituição da correia Poly-V nesses veículos? Bom, cada manual fala uma coisa, tá? A classe B fala uma coisa, a classe A fala outra, mas eu acredito que a correia, tá? É interessante que você troque a cada 50, 60 mil quilômetros para você ter um grau de confiança. Lembre-se que se ela partir, tá? Você fica sem o alternador, então a tua bateria não carrega, e você também fica sem a bomba d'água. Aí você não pode rodar sem a bomba d'água, porque naturalmente seu veículo viria a superaquecer, tá? Agora, o que você pode fazer nessas situações? Quando você for fazer um serviço desse, você pode inspecionar os rolamentos para ver se eles estão roncando, mesmo que eles sejam super baratos. Então você pode fazer essa inspeção para poder entender melhor aí a dinâmica da coisa, tá bom? Mas eu recomendo que a cada troca, ou pelo menos uma troca sim, uma troca não, você substitua os rolamentos de apoio da correia. Tá? Então a cada 50, 60 mil, a cada 100 mil, se você trocar os rolamentos, eu acredito 100, 110, que seja 120, dá para fazer numa boa. Esse veículo aqui teve a correia Poly-V trocada agora, né? Essa semana passada. Ele estava, acredite, com a correia original. Eu estava inclusive começando a ouvir um barulhinho de correia e eu ia fazer essa substituição agora com 130 mil quilômetros. O carro está com 127 mil. Mas aí eu acabei tendo que encostar esse carro para uma corretiva, vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. E aí naturalmente acabei fazendo a troca da Poly-V com os rolamentos. O que eu encontrei? A correia com um pouco de ressecamento, mas os rolamentos não roncavam. Tá? Mas isso não é premissa para que você fique 500 anos mantendo ali os rolamentos originais. Eu acredito que um carro, como é o caso desse, que tem 14 anos de uso, não faz sentido você manter ali, não é, os rolamentos originais. Uma outra dica que eu quero dar, e essa é bastante importante em relação a esse procedimento aqui, né, da troca da Poly-V, é o seguinte: você há de convir comigo que a troca dessa correia, pelo acesso dela, vejam ali o vão, ó, nesse ângulo aqui, ó, vejam o vão entre a longarina do carro e a correia, tá? Se vocês forem analisar aqui esse vão, né, você há de convir que é um pouco realmente apertado para você fazer esse tipo de serviço, né? Realmente dá um pouco de trabalho. Então, aproveite a mão de obra, tá? Se você tem um veículo com alta quilometragem, considere a inspeção e troca, eventualmente, da bomba d'água. Ah, eu tenho um barulho no meu compressor do ar-condicionado, tá? Aproveite para fazer uma manutenção. O compressor é muito fácil de tirar por baixo do carro. O alternador a mesma coisa. Se tiver algum rolamento roncando ou algum problema de sistema de carga, aproveite a mão de obra para fazer esse tipo de serviço, tá? E uma outra coisa que é muito curiosa, né? Vocês viram ali que eu estava falando há pouco sobre o tensor, que é um tensor manual, ele não é automático, e que ele é um conjunto. Vocês vão ver uma imagem agora do EPC, do Mercedes EPC,
Vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Sobre o EPC, mais adiante. Vocês vão ver uma imagem do EPC aí na tela, onde mostra o conjunto do tensor, né? E vocês vão ver que o tensor desse carro é grande, sabe? É uma peça grande e tal, né? É parafusada no bloco do motor. Aí você vai me falar, olha, eu troquei a correia, troquei os rolamentos, eu preciso trocar o tensor também, isso vale para o classe A e para o classe B, tá? Não. A Mercedes estabelece que o tensor da correia trapezoidal, ele deve ser trocado, ou a vida útil dele, não é? Se equivale à vida útil do motor, ou seja, quando você tiver que desmontar ali alguma coisa para poder fazer ali uma manutenção de motor, você pode aí substituí-lo. Então, e realmente, né, como é um tensor mecânico e você pode fazer a troca de rolamentos caso tenha algum problema, eu não vejo realmente a necessidade de substituição, tá joia? Então, olha, não precisa baixar o motor. Se você acha que o acesso é ruim, você pode desmontar o suporte do motor traseiro aqui, mas eu também não vejo necessidade. Na hora de fazer a montagem, se atente ao traçado da correia, principalmente na poleia do alternador, que dá para montar errado e a correia fica cantando. E se você está fazendo a manutenção, aproveite, avalie bomba d'água, rolamentos de apoio, alternador e compressor do ar-condicionado. Aproveite a mão de obra, mesmo que se torne mais custosa agora do que você ter que desmontar 2 vezes ou algo nesse sentido. Sinais de que você precisa, antes de terminar, trocar a correia Poly-V. Barulho de correia, principalmente com motor frio. Sinais de que é interessante você verificar a tua correia Poly-V. Se você tem um carro com alta quilometragem e não tem histórico de troca. Ou se você tem algum tipo de barulho. Outra possibilidade. Olha, Jordan, eu ando em dias de chuva e de vez em quando a direção endurece. A direção fica pesada. Eu escuto o barulho de correia quando chove, quando eu passo em alguma poça d'água, alguma coisa nesse sentido. Isso é sinal de desgaste da correia e que ela está começando a deslizar na pista dos rolamentos de apoio da correia, seja do tensor ou dos 3 rolamentos ali que eu já elenquei anteriormente, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, o Uno e outros veículos apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.